Então, beleza, galera? Vamos para a segunda parte aqui da nossa live, continuar aqui com o Felipe Facincani, jornalista dos canais Fox Sports. Tá um papo muito legal, tô gostando muito da interação de vocês. Temos aqui o Guilherme Calvano, o Macena, Marley Caetano, lá de Quirinópolis, Goiás, o Danilo também está aqui conosco. Um papo realmente muito legal, estamos falando aí muito sobre futebol com ele, Felipe Facincani, dos canais Fox Sports. Fernando também está aqui entrando conosco, Dalton novamente, Vitor Barbosa. Galera, tá muito legal o nosso papo aqui com o Felipe Facincani. Vamos só esperar ele entrar novamente para que possamos aí continuar essa nossa conversa. Tá realmente muito legal. Lineuman também entrou aqui, Mariana novamente está nos acompanhando, muito obrigado. Estou lendo aqui o comentário de vocês na medida do possível. Eu faço porque o papo aqui está rendendo, está muito legal, está realmente muito bom nessa conversa. Felipe entrou novamente, vou fazer aqui o convite para que ele possa entrar na nossa... Felipe Facincani está já entrando, Pedro Eduardo novamente aqui conosco. Vamos lá. Boa, Felipe, voltou. Vamos aqui começar a nossa segunda parte. E a gente estava falando aí do Botafogo. Tem o Carlos Montenegro aí, o dirigente, está falando bastante, criticou aí o Flamengo, mas parece que vai voltar. Então, essa questão da gestão do Botafogo realmente parece que é o principal desmotivador da ascensão do clube, né? Pois é. Eu acho que assim, no caso do Carlos Montenegro, aliás, agradecer a todo mundo que está entrando na nossa live aqui. Pessoal que quiser seguir meu Instagram, está aqui em cima, o Felipe Facincani, está à disposição de vocês. Será sempre uma honra receber todo mundo na minha rede social. Vamos potencializar isso aí. Na minha e também no Futebol na Veia também. O pessoal que me segue para seguir o Futebol na Veia e vice-versa. Legal. Eu acho que, assim, o Carlos Augusto Montenegro, que foi um presidente lendário da história do Botafogo, campeão em 95 brasileiro, ele tem se perdido demais nas palavras e adotado um discurso muito raivoso em relação à discordância que ele tem política e também a discordância administrativa do que tem feito o Flamengo e do Rodolfo Landim. Ele pode não concordar com nada, mas ele não precisa ficar, às vezes, com esse ataque desenfreado que não vai ajudar o Botafogo a mudar de patamar, cara. Não adianta nada. Ele deveria, então, com tanta experiência e com tanto conhecimento de mercado que ele tem, ele próprio ajudar o Botafogo, então. A ele próprio se candidatar de novo a presidente do Botafogo, a fazer mais ou menos o que fez o Paulo Nobre pelo Palmeiras, que utilizou do recurso próprio para potencializar o crescimento financeiro do clube e depois, lá na frente, ele pegar de volta, ele fazer esse empréstimo. Acho que se for uma coisa transparente, não for uma coisa com segundos, com terceiros interesses, qual o problema? O cara pega o dinheiro dele, tô emprestando 100 mil para depois pegar 150 de volta com juros mais baixos, tal. Normal. Se for para ajudar o clube, maravilha. Não tem problema nenhum. Então essa é a ajuda que o torcedor espera. Não é ele ficar xingando o Flamengo, xingando o Landim, xingando a torta e a rodo. Eu acho que isso não vai mudar nada. Não vai acontecer nada com o Botafogo se ele continuar brigando na mídia com o presidente que, sabe, anda para ele, né? O Rodolfo Landim tá nem aí. Ele tá preocupado, claro, com os interesses dele no Flamengo. Se são interesses corretos ou não, é uma outra questão. Agora, o que o Botafogo precisa é parar de ficar olhando os rivais e ele trabalhar na volta do seu crescimento. Perfeito. Desculpa, teve alguém que não falou que falou que eu não vi o nome, mas elogiou que o Facincani pelas lives. O cara tá mandando bem demais, quase todo dia fazendo lives aí. Esses dias eu assisti uma do rock, falando sobre Sepultura. O cara manja muito de rock, de tênis, de futebol. Mas aqui, como o nosso papo é sobre futebol, então vamos estar continuando. Aqui uma pergunta. Felipe, o que você acha do Timo Werner? E ele aí está sendo disputado por grandes europeus, né? O Liverpool, o Real Madrid, o Chelsea. Você acha que hoje o Timo Werner é a joia do próximo mercado de transferências? Uma das, né? Ele, o Havertz também está muito bem cotado, né? Para uma grande transferência, até inclusive para o próprio Bayern de Munique. Ele é um atacante completo, né? O Timo Werner. Ele fez uma Copa do Mundo de 2018 decepcionante, porque ainda era muito garoto, uma pressão excessiva, né? Era quase que a segunda temporada dele como profissional
de primeira divisão no futebol alemão, porque o Leipzig ainda estava na ascensão dele, daquela primeira temporada como vice-campeão para a segunda temporada de afirmação. Então o Werner ainda com uma experiência mais limitada naquele momento, fez uma Copa discreta, mas ele evoluiu demais na Copa do Mundo até agora, né? Um atacante que hoje ele tem, se não a principal, mas a segunda principal participação ativa em gols na Bundesliga, com assistências e gols marcados, né? É um monstro de jogador. Eu acho ele o futuro do futebol da Alemanha, assim como o Havertz, assim como outros grandes jogadores que a gente tem acompanhado e surgido por lá, inclusive no próprio Leipzig. Exatamente. O Leipzig realmente, dessa safra da Red Bull, tem saído grandes nomes, né? No Salzburg, que saiu o Haaland, tem o brasileiro, o André Ramalho, o Minamino, que foi para o Liverpool, aí a gente falando do Leipzig também, mas teve o Guilherme Calvone aqui perguntou sobre o campeonato italiano. Você que é um fã da Azzurri, da seleção italiana, como é que você vê o futuro do campeonato italiano? Porque, bem, pelo menos na minha opinião, nessa atual temporada a gente vê dois clubes, a Juventus, que já é natural, e a Inter de Milão, e talvez um Napoli correndo por fora. Como é que é o futuro do campeonato italiano para você? E a Lazio, né? A Lazio está na segunda colocação junto com a Juve, né? O time do Immobile, time do Lucas Leiva, que faz uma temporada fantástica com a Lazio. Luiz Alberto. Luiz Felipe, né? Espanhol. Luiz Felipe, zagueiro. Luiz Alberto, espanhol, meio campista muito bom. Milinkovic Savic, é um time muito bom. Time muito bom da Lazio. Treinada pelo Simone Inzaghi, irmão do Pippo Inzaghi, que jogou e foi campeão também italiano com a Lazio no final dos anos 90, começo dos anos 2000. É um time interessante no papel também. Eu acho que, assim, gradativamente a Itália ela começa a angariar frutos para alguns bons talentos, né? Tonali, o Zaniolo, o próprio Immobile, que já não é tão jovem, mas ainda assim tem uma idade com muitos anos a percorrer de competição, Bernardeschi, Chiesa, tem uma molecada boa surgindo com o futebol italiano hoje, que eu acredito que possa dar frutos na mão do Roberto Mantini. A seleção tem jogado bem, a seleção italiana ela terminou a qualificatória da Eurocopa invicta, ela ao mesmo tempo também fez alguns amistosos mais pesados e conseguiu resultados extremamente bons. Então, não é uma equipe que chegaria como favorita à Eurocopa, mas chegaria de uma forma a fazer uma competição mais respeitável. Uma competição de, pelo menos na primeira meta, chegar às quartas de final, de jogar o último jogo dela em casa, porque a previsão é que a Itália jogasse todos os jogos em Roma, ou de 5 jogos, 4 em Roma, para depois, caso avance, para a semifinal e final em Londres, onde vai ser disputada a fase final da Eurocopa do ano que vem, que seria esse ano. Então, assim, a Itália ela teve uma vantagem nessa pandemia, que foi o adiamento por um ano da competição e a recuperação total do Zaniolo, que era um menino de ouro, que vinha arrebentando com a camisa da Roma. Então, o Zaniolo já recuperado para o ano que vem pode ser uma valia importante para a seleção italiana. E os clubes italianos têm tido um exemplo muito bom de gestão. A Atalanta, por exemplo, é hoje a grande menina dos olhos do futebol italiano. Não que ela vai se tornar a nova Juventus, não é isso. Mas em termos de trabalho administrativo, hoje é o que tem de melhor feito na Itália, né? Porque a Juventus é muito rica. A Lazio faz de novo um bom trabalho depois de um período de altos e baixos. A Internazionale tem um investidor do asiático. O Milan, um investidor que largou o clube, que precisa novamente de um norte. A Roma tem um dono. Então, a Atalanta, ela tem uma gestão feita dentro de Bérgamo. E isso é uma vantagem muito grande, apesar de ter um patrocínio forte também, mas é uma vantagem de um clube pequeno que conseguiu se desenvolver. Então, ela hoje é o modelo de gestão que o futebol italiano se espelha para que daqui a 3, 4 anos ele volte a se tornar novamente competitivo através também de uma seleção forte. E tem dois caras comendo a bola, né? Que é o Ilicic e o Zapata. O Zapata, inclusive, saiu notícia essa semana de que o Atlético de Madrid quer o jogador. Legal aqui uma mensagem da Rosiele. Parabéns, Facincani, pelo profissionalismo e por conceder essa entrevista ao iniciante no jornalismo, que tem todo o potencial para se tornar um grande jornalista também. Muito legal, eu agradeço demais aqui a participação do Facincani. Muito bom mesmo. Cara, ainda falando sobre o futebol italiano, muitos disseram que quando o Cristiano Ronaldo foi para a Juventus, era um desafio na carreira dele. Eu nunca fui a favor dessa afirmação, porque para mim, se ele queria um desafio, ele teria ido para o Milan,
que continua arrastando as pernas, como você falou, o investidor deixou de lado o clube, e até mesmo a Inter de Milão, que ia, mas parece que não ia, e agora está querendo engatar, mas pode perder o seu principal jogador, é o Barcelona, né? Você acha que Cristiano Ronaldo aceitou um desafio, ou foi uma mudança, vamos dizer, mais do mesmo, por exemplo? É um desafio porque, por exemplo, o Milan nunca conseguiria contratar o Cristiano até pela condição financeira, assim como qualquer outro clube da Itália, né? A Juventus hoje ela é muito poderosa, muito rica. Mas, ao mesmo tempo, a Juventus também não é um clube, não é um time que você olha no papel e que enxergue com potencial de favoritismo, de entrar e arrebentar na Liga dos Campeões. A gente vê a Juventus ainda com dificuldades. Não é um time unânime. Eu enxergo o Bayern de Munique, eu enxergo o Liverpool, enxergo hoje até o Manchester City, até o Paris Saint-Germain, ou o Barcelona e Real Madrid, um pouco à frente da Juventus. A Juventus tem uma zaga já mais envelhecida, Bonucci e o Chiellini. A Juventus, para mim, carece de um grande meia de armação para fazer justamente essa dupla com o Cristiano Ronaldo. Quando teve a perda do Pirlo, né? O Pirlo deixou de jogar futebol, perdeu a referência de saída de bola. Então é um clube ainda em construção, né? Não dá para afirmar. A Juventus ela tem dinheiro, mas não está conseguindo competir também com o mesmo padrão de igualdade de outras grandes equipes que rivalizam com ela pelos principais títulos da Europa. Então é um desafio porque, além de tudo, você joga num esquema de jogo que é o futebol italiano com mais marcação, né? O Cristiano jogava em esquemas de jogo com mais liberdade, né? No United, na Premier League, ele tinha mais liberdade para jogar futebol. Os times se propunham mais a jogar. Futebol espanhol, então, nem se fala, com o Real Madrid. E a Itália, não. É um futebol muito mais amarrado. Então, e ele já não tem mais, como é que eu posso dizer, a intensidade de 4, 5 anos atrás, de ser um cara que tinha uma explosão física absurda. Hoje ele está tendo que se readaptar dentro de campo, a tentar outras funções para sair dessa marcação, dessa escola tática que é muito bem formada na Itália, para tentar jogar. Então eu acho que é um desafio por isso, por jogar num país que hoje tem uma liga que não tem a difusão que já teve há 15, 20 anos, e principalmente num clube que ele não é o suprassumo em termos de competitividade nas competições europeias. Ele é mais um que aspira a conseguir uma competição europeia, mas não é o time que você chega, olha e crava como grande favorito. E a Juventus, a gente vê que, junto com o PSG, o Barcelona, o Real Madrid, é o clube que mais busca reforços. A gente vê que a Juventus ela quer entregar ao Cristiano Ronaldo um pacote aqui, ganha a Champions League. E aí tem uma possível troca com o Barcelona envolvendo o Semedo, o Pjanic, talvez um Titi, o Arthur, que é o Haaland. Você acha que hoje, o Alexandro também, o ítalo brasileiro, né, do Chelsea, você acha que se viesse esses dois laterais, e mais um meio, como você falou, e o próprio Haaland, agora sim a Juventus vai erguer o caneco, o Buffon finalmente vai ter a sua Champions League? São nomes fortes, né? O Haaland hoje é um nome que é muito forte para qualquer interesse no futebol europeu, né? Ele vive uma fase espetacular da carreira, né? A Juventus tem também outros nomes ali dentro do próprio elenco. O Bernardeschi, que é um menino muito importante, né? Que precisa ganhar um pouco mais de cancha. Mesmo o Douglas Costa. Né? Oi? O Douglas Costa pode ser um bom nome também, né? O Douglas Costa, sim, mas ele se machuca muito, né? O físico do Douglas Costa, a gente não consegue dizer como que ele vai aguentar uma temporada mais intensa, né? Aí o Matuidi pode ser negociado, fala-se nisso, enfim, a Juventus tem, assim, algumas perspectivas porque ela tá rodando, ela tá tentando mudar muito o elenco dela, né? E essas equipes que o Cristiano jogou, que ele deu certo, o Real Madrid, o United, mudavam muito pouco o elenco, muito pouco. Então essa mudança de elenco até acertar em 2, 3 temporadas, pode ser até que o Cristiano já tenha deixado a Juventus, né? Então eu acho isso perigoso. A Juventus tem mudado demais a equipe até conseguir encaixar um elenco. Legal. Facincani, qual o problema, cara, dos jogadores brasileiros na Itália? Os dois garotos do Ninho, o Léo Duarte e o Lucas Paquetá, foram para o Milan e está sendo um fiasco, infelizmente, né? O Léo Duarte hoje saiu notícia mais uma vez, uma outra lesão, já estava 4 meses fora. O Lucas Paquetá deve ser negociado para o Benfica ou a Fiorentina. A Juventus tinha o Dalbert, né? E hoje ele está na Fiorentina.
Qual o problema dos jogadores brasileiros em chegar na Itália? E aí a gente vê outros como, por exemplo, o Lianco e o Rafael Tolói, que saíram do São Paulo bem, né, em suas respectivas equipes, né? O Tolói, Isso. titular da Atalanta, né? Eu acho que o problema vai da cabeça de cada um, cara, vai do foco do jogador. Ou talvez, será que a gente não cria uma expectativa muito maior em cima deles do que realmente eles possam entregar? Será que o Lucas Paquetá realmente era esse grande craque que o Flamengo esperava? Talvez não seja. É claro que o Milan hoje é um time com muita dificuldade, né? O Milan, ele não consegue também formar um elenco forte, troca de técnico a cada temporada, não consegue encaixar um padrão. Mas, ao mesmo tempo, esses jogadores talvez não sejam esses caras diferenciados que, quando receberem as grandes oportunidades, vão lá arrebentar. O Paquetá, no pouco que teve pela seleção, não conseguiu jogar. E a seleção é um time que eu julgo ser ok, né? Não é a seleção dos sonhos hoje, a seleção do Tite, mas é um time que dá para ele jogar bola. Dá para ele fazer uma boa apresentação. Ele não conseguiu jogar até agora, né? O Léo Duarte, eu acho um bom zagueiro, mas sofre com lesões na Itália. Aí não é a culpa do Milan, a culpa é dele. Talvez que não esteja se preparando tão bem, não esteja tão focado, porque a gente tem exemplos bons e exemplos ruins, né? Então, acho que vai da cabeça de cada um. O Gabigol, por exemplo, não conseguiu jogar na Itália, mas aí, ao mesmo tempo, porque lá na Itália exige-se muito que o jogador seja tático. Tático, o cara tem que aprender a trabalhar coletivamente. E aqui a gente sai com a cultura do individual, com a cultura justamente dessa bajulação. Nossa, é o Paquetá, nossa, é o fulano, nossa, é o ciclano. Lá não é assim. Lá você vai ser parte de um conjunto. E talvez, para o garoto assimilar que ele é parte de um conjunto, né, ele vai acabar se frustrando muito em saber que ele é apenas mais um de início para depois se desenvolver como um jogador a ser diferenciado. Então é o trabalho psicológico. E talvez, às vezes, também o cara sai muito cedo daqui. A gente cada vez mais tem tido um problema no Brasil, que é o atleta sair cada vez mais cedo pela dificuldade financeira dos clubes, e o garoto chega lá com uma grande maturidade para viver uma vida sozinho num país diferente e num país que ele vai precisar ter, sabe, um equilíbrio pessoal muito grande. E isso é difícil de você já dar a um garoto de 17, 18 anos, 19. Antigamente, quando os nossos jogadores deixavam o Brasil, eles deixavam com 21, 22, com 23 anos. Era uma idade mais aceitável. O cara já tinha vivido muita coisa aqui, vivido uma pressão muito grande aqui para chegar lá com uma casca maior. Aqui não, aqui o garoto joga 6 meses com 17, 18 anos, já saiu da base profissional, pum, vai embora. Então, arrebenta, né? O cara não chega lá, ele é um moleque de tudo que já tem que viver uma vida como se for um super-astro. Então, essa pressão psicológica também arrebenta com o jogador. Que é, por exemplo, o Cebolinha, né? Negocia com o Napoli, mas já tem uma experiência, já tem 24 anos, já tem uma rodagem com o Grêmio. Agora a gente vê também o Gerson, que já não deu certo, entre outros nomes. E aí você citou os clubes que precisam vender jogadores. Na nossa conversa a gente falou pelo menos dois, que foi o Thales Magno e o Antony, que vão precisar sair. O Pedrinho também saiu do Corinthians. Mas enfim, falando agora sobre um time que eu sei que você tem uma faixa, vários programas estampada do Barcelona. Cara, uma dúvida que eu tenho. O problema do Barcelona realmente era o técnico, porque demitiu o Valverde e agora trouxe o Quique Setien, ou o problema é o scout do Barcelona? Porque se a gente olhar as últimas contratações, qual delas deu certo? É difícil a gente citar dois zagueiros que não vêm bem, o Lenglet, nem o Titi, o Dembélé foi uma grande decepção, o Felipe Coutinho. Para você, qual é o problema do Barcelona? O scout ou realmente é o técnico? Precisa de um Pep Guardiola novamente? Ou tem Rado do Ajax, por exemplo? O problema é que, assim, como a base do Barcelona deu uma segurada na revelação de grandes jogadores, né, o Barcelona precisou partir para o mercado. E quando você parte para o mercado, você corre o risco de, às vezes, trazer um atleta que não conhece tão bem a sua estrutura e não dá muito certo por lá, né? Então, o sucesso do Barcelona se deu porque aquele time formado nas mãos do Pep Guardiola, ele jogava juntos com base praticamente há 10 anos, né? Desde garotos, né? Numa estrutura que o cara já sabia de cor e salteado como pensar futebol dentro de campo. Então, quando você vai para o mercado para trazer um atleta mais pronto, você corre o risco de trazer um atleta que não entenda muito bem como você quer jogar. Mas, ao mesmo tempo, também achei que faltou o técnico, né? O Valverde não era esse cara para um projeto da forma como o Barcelona gosta de jogar futebol. O que você tinha é um cara que retém demais a posse de bola, mas é um cara de pouquíssima ambição, técnico que
não tem título na carreira, né? Então, para você carregar um projeto Barcelona nas costas, é um cara que precisaria ter pelo menos uma história muito mais vitoriosa no futebol pela ambição que tem o Barcelona, né? O Quique Setién, por exemplo, ele conseguiu destruir o Betis, que era um time que tinha uma chance enorme de fazer uma boa competição, né? Um bom campeonato espanhol passado e até no retrasado, até com boas peças na escalação. E o Betis não aconteceu nada nas mãos do Quique Setién, né? Então eu tenho inúmeras dúvidas, porque aí também não adianta só o cara ter uma filosofia cruyffista, eu gosto da posse de bola, beleza. Não, o cara tem que saber, né? Pensar e a prática do futebol ser colocada com a forma mais transparente possível, né? Não adianta só ser um filósofo da bola. Para ser um filósofo da bola, a gente lê 20 livros de futebol e vai treinar. E não é bem assim que funciona, né? Então eu acho que o Barcelona carece sim de um cara, de um nome, de um técnico novamente que ponha o time no eixo. Talvez estejam preparando para a próxima temporada o Xavi. Legal. O Lucas aqui fala, parabéns, Facinca, você é bravo. Você acha que o Felipe Coutinho é todo esse craque? Eu acho que ele é mais superestimado. Acho que deram muita bola para um cara que teve, a gente conta nos dedos as temporadas de destaque, né? Ele foi muito, 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 muito bem no Liverpool e depois ele se tornou apenas um bom jogador, né? Então a expectativa dele também, ela não tem sido cumprida. Não sei o que está acontecendo com a carreira do Felipe Coutinho, não sei se ele precisa de uma dose de personalidade, de um técnico que estimule ele a se sentir mais à vontade para decidir, a não ser tão pressionado a isso, e voltar a se tornar um jogador que era muito importante na parte do esquema do Liverpool, né? Talvez seja isso, é o que eu falo. A gente às vezes cria muita expectativa em cima do jogador. Ele não é o cara para carregar um time nas costas, mas ele é parte importante de um sistema. Ele chegou no Barcelona para ser mais um grande cara junto do Messi, né? Com uma responsabilidade alta. E ele não era Messi, nunca será Messi, né? Agora no Liverpool ele era parte integrante de um sistema tático que funcionava muito bem. Então talvez ele precise de um clube em que ele vai ser mais uma engrenagem e não o Felipe Coutinho dos tempos do Liverpool. E olha que tem essa banca toda que estão colocando nele. E aí o Barcelona, o Felipe Coutinho, o Neymar, caso volte ao Barcelona, vai ser aquele Neymar de antigamente, vai ser o cara que o Barcelona precisa, porque ano passado bateu na trave e o Dembélé perdeu um gol que poderia ter sido crucial para a classificação do Barcelona para a final da Champions League. Você acha? E aí, que o Neymar pode realmente viver uma nova era na sua carreira, talvez ganhar a bola de ouro, ou já deu, acho que o tempo dele passou? Eu acho que ele pode ganhar a bola de ouro até pelo Paris Saint-Germain, caso o Paris Saint-Germain conquiste a Champions League. Ele vem de uma temporada muito boa. Os números do Neymar são espetaculares nessa temporada. Quase um gol por jogo tem o Neymar com a camisa do Paris Saint-Germain. Ele vem muito bem. Média dele acho que é 0,8, uma coisa assim. Ele tem uma média alta. Então ele faz uma boa temporada. Aí passa muito pelo desempenho na Champions League. Ele conseguindo esse foco, esse objetivo, talvez ele consiga chegar a brigar por esse prêmio. Eu acho que ele vai ter uma concorrência grande com o Lewandowski, que também é um dos favoritos a conquistar a Champions League esse ano com o Bayern de Munique, que para mim vem com a grande possibilidade de ganhar essa competição, né? Então a concorrência dele é forte com o Lewandowski. Agora, o Barcelona, ele tem uma divisão em relação ao pensamento do Neymar, né? Parte da diretoria quer, parte da diretoria não quer. O Barcelona se aproxima muito do acerto com o Lautaro Martínez, da Internacional, que também fez uma temporada fantástica também, com uma média de gols altíssima por lá. Teve como grande parceiro o Romelu Lukaku, né? Enfim, o Lautaro Martínez, para mim, já não é mais uma aposta, já é uma realidade no futebol pelo que tem jogado. Então, assim, pode ser justamente aquela dupla que o Messi esperava em vez do Neymar, né? Porque o Barcelona vai fazer um investimento mais barato, que é o Lautaro Martínez, e ao mesmo tempo um cara que foi um pedido especial do próprio Messi, com quem ele já conhece da seleção argentina. Legal, um abraço aí também para Mossoró, que está aqui nos acompanhando. Boa. E aí, você falou há um pouco tempo sobre a seleção brasileira, sobre Roberto Firmino, porque na minha opinião, eu posso estar tendo uma visão equivocada, mas o Tite escala um jogador como centroavante de ofício, que é o Firmino, e aí foi o que você falou, que ele não joga como um cara fixo no Liverpool.
Então, cai muito na conta do Tite, porque a seleção brasileira, você falou, tem bons nomes, mas falta alguma coisa, precisa de algum gás diferente. O problema é tático, o problema hoje é do treinador. O problema hoje também é do treinador, porque é um treinador que ele justamente não tem feito jus a uma palavra que ele usava muito nos tempos do Corinthians, a meritocracia. Se for pela meritocracia, metade da lista dele não tem que estar na seleção. E a seleção, para mim, ela é o momento dos melhores. Você tem que trabalhar com aqueles melhores. É lógico que você tem que ter uma base, mas essa base não pode ser só apenas paternalista. Ela tem que ser uma base merecedora de estar sendo utilizada. O que você tem que fazer é dar um padrão de jogo, dentro desse padrão, encaixar os jogadores e, a partir disso, você trabalhar o potencial da sua seleção, que é o que o Tite, para mim, não faz. Além também, claro, das pífias escolhas que a seleção brasileira faz em termos competitivos, né? De amistosos ridículos, de você desmotivar o jogador com viagens que são completamente desgastantes, com uma falta de competitividade absurda. Então, assim, o Brasil, ao mesmo tempo, sofre com uma má gestão, né? A única coisa boa da CBF é que ela consegue vender muito bem a marca do Brasil. Mas não adianta nada você vender bem a marca do Brasil se quando chegar na hora H esse time não conseguir jogar em alto nível porque ele não disputa as principais competições, não disputa, não rivaliza com as principais seleções do mundo o máximo do seu potencial, né? E aí é onde falta a estimulação do técnico. Porque o que adianta o Tite ficar jogando com a Arábia Saudita, Coreia do Sul, com o Senegal, com Nigéria? Ele tem que jogar e treinar e enxergar o que está acontecendo dentro do embate com as principais seleções do mundo. É ele aprender na porrada. Na porrada que eu falo assim, aprender perdendo. Aprender com o que fez o Roberto Martínez de tão diferente que acabou com ele na Copa do Mundo. O que se jogar Brasil e Inglaterra, o Southgate pode fazer, que vai vencer a seleção brasileira, que o Tite vai pegar como experiência. Ele ficar ganhando de 1-0 da República Tcheca, que hoje é uma seleção de baixíssimo nível na Europa, ou de Camarões, ou de não sei quem, não adianta nada, entendeu? Você vai só se iludir. E, além de tudo, não é nem uma ilusão, porque o Brasil não está nem jogando bem contra essas seleções, para a gente entender o que está acontecendo. Então, é uma falta assim, de estrutura por parte da seleção brasileira que me chama muito a atenção. Cara, eu achei perfeito aí o que você falou sobre a meritocracia, porque uma análise que eu fazia eram dois jogadores de destaque do Atlético Paranaense, Renan Lodge e o Bruno Guimarães. O Renan Lodge só foi convocado depois que foi vendido, e o Bruno Guimarães só foi convocado quando já estava para ser vendido também pelo Lyon. Parece que o Tite ele só tem visão de convocação de um jogador que chega no ápice do futebol europeu. Porque, por exemplo, a gente ainda não viu o Luiz Felipe ser convocado e é um cara que pode acabar se naturalizando, entre outros nomes aí. Parece que ele não vê o futebol brasileiro, não é isso? Eu acho que assim, ele está muito amarrado à confiança, ao meu grupo, aos meus atletas com quem eu já conheço, e não se abre na oportunidade de renovar a seleção, mas renovar com um bom material, né? Você trabalhar a seleção brasileira hoje com atletas que estão num grande destaque. O que você falou do Renan Lodge, do Bruno Guimarães, é você pegar a base. Porque qual é o problema de pegar a base do Flamengo hoje para colocar? Pô, o time já tá jogando junto, tá jogando bem. Isso aí não é ser clubista, isso aí é você ser inteligente, é você utilizar o que a gente fazia de melhor há alguns anos. As seleções vitoriosas do Brasil, elas eram bases de clubes, né? Ou base do Palmeiras, ou do São Paulo, ou do próprio Flamengo, ou base de algum time da Europa, quando os atletas estavam por lá, sabe? Você começar a utilizar esses jogadores num nível de competição que a assimilação do padrão de jogo vai ser mais rápida. Como é que você faz isso? Trabalhando com atletas que estão em alto nível. Hoje não é absurdo falar que o Rodrigo Caio, que o Gerson, que o Gabigol, que o Bruno Henrique possam estar na seleção, ou até o Rafinha como lateral, né, que eu defendo muito, acho ele um grandíssimo jogador. Então, qual o problema? Não, mas 5 do Flamengo, qual o problema? Precisa levar o Dudu, né? O Dudu precisa ir. O próprio Dudu já merece há muito tempo uma vaga, o Lucas Moura fazendo muito bem. O Lucas Leiva, que eu falava agora há pouco, ninguém lembra do Lucas Leiva. Tá na Lazio, ex-jogador do Grêmio, do Liverpool, jogou 10 anos como titular do Liverpool. É um baita volante, um baita cara, joga bem demais, cara. O Luiz Felipe, que você falou, já é um zagueiro que merece algumas oportunidades. O Felipe mesmo, o zagueiro do Porto, que agora está no Atlético de Madrid. O Alex Telles, lateral esquerdo, que é muito bom jogador, está sendo vendido agora, pode ir para o Paris Saint-Germain. O Alex Telles. O Gabriel Magalhães, do Lille.
Quem? O Gabriel Magalhães do Lille, que é disputado por grandes clubes também. Sim, o Gabriel Magalhães. Então a gente vai citar um leque de boas opções de Isso. atletas, né? Que, sabe, não são observados e que não merecem essa chance. O Lucas Moura, como ele terminou a temporada passada, antes do título do Liverpool, foi incrível. Ele não recebeu uma chance na seleção, cara. E a seleção precisando de um meia de articulação, como ele faz hoje na Inglaterra. Então, assim, eu não consigo entender muito bem a linha do Tite, não. O Renato Gaúcho, hoje, é o seu nome favorito? Bom, como técnico brasileiro, claro que sim. O Renato é um cara muito bom. Eu gosto muito do Renato. O trabalho dele no Grêmio é ótimo. Mas a CBF, ela hoje é uma entidade tão rica como as principais equipes do planeta. Ela arrecada bilhões, ou quase bilhões, né? Ela arrecada cerca de 950 milhões. Cara, isso é surreal. Isso é arrecadação de Barcelona e de Real Madrid. E a marca Seleção Brasileira, ela é a principal marca do futebol mundial. Maior que Barcelona, maior que Real Madrid, maior que Juventus, maior que Bayern. A marca Seleção Brasileira é uma marca que para planeta. Sabe? É um futebol que o currículo da seleção fala por si só. É a seleção que, entre aspas, se hoje ela não é a que joga o melhor futebol do mundo, mas em termos de história e de tamanho de tradição, ela é a maior seleção do mundo, é a seleção brasileira. Então, o projeto Seleção Brasileira, esse projeto seduziria qualquer treinador do planeta. E estamos falando do nível do Guardiola, do nível do Klopp, do nível do Zé Mourinho, do nível do Pochettino, do nível de qualquer outro grande técnico do mundo. Então, hoje, para mim, se o Brasil quiser dar um passo significativo de uma mudança de filosofia até dentro do nosso próprio futebol, é trazer um técnico de grande renome internacional para dirigir a seleção brasileira. Legal. Para a gente encerrar aqui, porque a gente já está em quase 2 horas, um papo muito legal aqui com o Felipe Facincani, galera aqui com uma audiência muito boa. E aí fizeram uma pergunta aqui em cima. Jornalista, um jornalista esportivo, ele tem que falar seu lado político nas redes sociais, ou até mesmo ao vivo. Por exemplo, a gente vê o Flavinho é um cara que gosta de expor suas ideias, né? Você acha que o jornalista esportivo tem que expor seu lado político? Cada um é cada um, cara. Quanto a isso, eu não me manifesto, entendeu? Eu acho que cada um sabe da sua vida particular. Eu falo daquilo que eu domino e doutrino. Doutrino, né? Quem sou eu? É apenas uma forma de dizer. Eu posso falar de futebol. Eu posso falar daquilo que eu trabalho, daquilo que eu entendo, daquilo que eu gosto e daquilo que hoje é o meu ganha-pão, né? E o próprio rock and roll também, que é a minha vida. Então eu vou falar daquilo que eu estudo e daquilo que me traz benfeitoria, né? O que eu não domino, eu não cito, eu não falo, não me manifesto, não sou analista. Eu tenho essa humildade de reconhecer do que eu não entendo, eu fico de fora, né? Eu prefiro me abster em relação a um assunto que eu sei que talvez a minha opinião não seja a melhor. Então, outras pessoas estão trabalhando nessas áreas para darem opiniões muito melhores que a minha. Eu estou trabalhando com o futebol. Eu respiro futebol desde que eu tenho como idade. Eu estou com 35, desde os 3 anos de idade praticamente, e como jornalista há 18 anos. Então, eu acho que a única coisa que eu posso tentar responder para você é falar daquilo que eu vou te dar um embasamento mais significativo do que você precisa. Legal, galera, nós estivemos numa live fantástica com o Felipe Facincani, um cara, carreira de sucesso no rádio, na televisão, no principal programa de audiência, é um cara fantástico, de personalidade, esteve aqui conosco quase 2 horas. Facincani, de coração, muito obrigado por estar aqui conosco com o Futebol na Veia, foi um papo muito legal, muito obrigado mesmo, e se possível, alguma outra vez a gente puder estar em outros papos para conversar sobre rock, sobre o tênis, foi muito legal, muito obrigado mesmo. Vambora, sempre à disposição. Muito obrigado, cara. Obrigado mesmo pelo carinho, Matheus. Um abração para todo mundo conosco aqui na live, ao Lauro Nogueira, ao Miguel, a Marília Galvão, minha amigona do Desimpedidos, a Maria de Lourdes deve estar aqui também, a doutora Núbia Fontes de Neco, o Dalton Vieira, oficial na linha, o Dibro Oficial, o pessoal que faz um trabalho legal pra caramba, Fábio Piperno, Renato Rainha, enfim, o trabalho dos caras é sensacional aqui em São Paulo, o Glauco, Cassinha, Gabriel Porcati, Moura Esporte Futebol. O Moura Esporte Futebol, cara, o que eu sou fã desses caras, eles são hoje a melhor forma de você querer
resgatar um pouco da história do futebol através de uma camisa de futebol. Eles vendem réplicas de camisas de futebol, que são as coisas mais lindas e mais perfeitas que eu já vi. Então, cara, Moura Esporte Futebol, se você quiser seguir um perfil que você vai viajar no tempo e ter grandes coleções, é com o Moura Esporte Futebol, cara. O trabalho deles, eles são aqui de Niterói, no Rio de Janeiro, coisa mais linda, cara. O trabalho deles, sou muito fã. Alexandro, Elton Vieira, cara, parabéns pela sua live, parabéns pelo trabalho que você faz, pelo garoto que você é, com uma humildade, com uma inteligência gigantesca. É uma honra ter falado de futebol com você. Você sabe muito de bola, você tem muito conteúdo, muita informação, e estou sempre de braços abertos para a gente poder trocar quantas ideias forem necessárias sobre isso, irmão. Pô, muito obrigado mesmo, de coração, Facincani. Um grande abraço, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Matheus. Fica com Deus. Obrigado a todo mundo que quiser me seguir. Tá ali no meu Instagram, Felipe Facincani. Sigam ele. É uma honra recebê-los, assim como o futebolnaveia.br. Vamos lá, galera. Tamo junto. Valeu, abraço. Obrigado, galera. Obrigado, irmão.